Quanto é 40% de 4 horas? Você sabe calcular esse tipo de questão? Bom, é bem simples. Repare, 40% de 4 horas. O que você vai fazer? 40, o porcento, você vai substituir aqui, ó, por 100, certo? Escrever 40% e escrever aqui dividido por 100 dá no mesmo. Então, isso aqui é 40%. O de, você vai trocar pelo vezes. E 4 horas, você coloca aqui o 4. Lembrando que esse 4 está relacionado com a unidade de tempo de horas, né? Então, como é que a gente multiplica aqui, ó, uma fração pelo número inteiro? Quando a gente não tem denominador, que é aqui no caso do 4, que não tem denominador, a gente diz que o denominador é 1. Então, multiplicação de fração. Multiplica o numerador e multiplica o denominador. Então, 40 vezes 4 dá quanto? 160. Sobre 100 vezes 1 dá 100. 160 dividido por 100. Como eu tenho dois zerinhos aqui, eu vou pegar a vírgula que está aqui no final e vou deslocar duas vezes, ó. Uma, duas. Vai dar igual a 1,6. 1,6 o quê? 1,6 horas. Por que 1,6 horas? Porque a unidade de medida aqui do 4, ó, eram horas. Então, o resultado aqui tem que ser dado em horas também. Então, 40% de 4 horas é a mesma coisa que 1,6 horas. E aí, a gente chega aqui no gabarito. A gente encontra 16 minutos, 1 hora e 6 minutos, 1 hora e 36 minutos e 1 hora e 56 minutos. Não encontramos 1,6 horas, certo? Então, repare que as respostas aqui estão em minutos. E a gente encontrou a resposta aqui, ó, em horas. Então, a gente precisa converter aqui 1,6 horas para minutos. E como é que a gente faz isso? A gente faz através de uma regra de 3. Então, lembre que toda vez que a gente vai fazer uma regra de 3, a gente vai colocar aqui, ó, a coluna de horas, que é a grandeza, e a outra grandeza é de minutos, certo? E o que a gente já sabe? A gente sabe que 1 hora equivale a 60 minutos. Isso daqui é uma informação que a gente já deve saber de cabeça, certo? Bom, se 1 hora equivale a 60 minutos, 1,6 horas vai equivaler a quantos minutos? Aí você coloca o x aqui na coluna dos minutos. E aí você faz como? Produto dos extremos é igual a produto dos meios. 1 vezes x tem que ser igual a 1,6 vezes 60. Então, 1 vezes x dá x. É igual a 1,6 vezes 60. Vamos calcular quanto é 1,6 vezes 60? Então, ó, 1,6 vezes 60. 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 6 vezes 6, 36, sobre 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Então, 0, 6 e 9. Então, aqui deu 960. Mas repare aqui que eu tenho uma casa decimal, então eu tenho que considerar uma casa decimal aqui. Se a casa decimal está aqui, no final do número, e eu tenho uma casa decimal, a vírgula passa a ser aqui, ó, porque eu tenho que deixar essa uma casa aqui, decimal, que é referente a esse número aqui de cima. Então, 1,6 vezes 60 é igual a 96. Então, x é igual a 96 minutos. Aí, você volta para o gabarito. X é igual a 96 minutos. Tem essa alternativa aqui? Não, porque a alternativa está dividida aqui, ó, em horas e minutos. Então, ó, 96 minutos é a mesma coisa que o quê? Você sabe que desses 96 minutos, eu posso dividir aqui, ó, em 60 mais 36 minutos, certo? Só que 60 minutos equivale a 1 hora. Então, eu vou ter 1 hora mais 36 minutos. Logo, a resposta dessa questão, 40% de 4 horas, é 1 hora e 36 minutos. Gabarito letra C. Quanto é 30% de 5 horas? 38 minutos, 60 minutos, 2 horas e 15 minutos ou 1 hora e 30 minutos? Você consegue resolver essa questão? Vamos lá. 30% de 5 horas. Então, você vai colocar 30. O porcento, você vai substituir aqui, ó, dividido por 100. Toda vez que tiver 30%, o porcento você pode substituir por dividido por 100. O de, você pode trocar pelo vezes. Então, 30% de 5 horas. Aí, você coloca o 5. Então, o que a gente tem aqui? Agora, nós temos uma multiplicação de uma fração por um número inteiro. Para resolver esse tipo de conta aqui, você diz que o denominador aqui desse número inteiro é 1, porque 5 dividido por 1 continua sendo 5, então não muda nada. E multiplicação de fração, como é que resolve? Multiplica o numerador e multiplica o denominador. Então, 30 vezes 5 dá 150.
E 100 vezes 1 dá 100. Logo, 150 dividido por 100. Como aqui eu tenho dois zeros e a vírgula aqui ó, fica no final do 150, como eu estou dividindo aqui por 100, que tem aqui dois zerinhos, eu vou dar a vírgula duas vezes aqui, ó, duas casinhas. 1, 2. Então, minha vírgula passa a ser aqui. Logo, 150 dividido por 100 é 1,5. Tá, muito bem. Deu 1,5. Mas qual a unidade de medida? Se 5 estava aqui com a unidade de medida horas, nossa resposta aqui também vai ser em horas. Então, deu 1,5 horas, certo? Quando a gente vai para o gabarito, a gente não encontra essa resposta aqui. Então, vai ser necessário a gente converter 1,5 horas para minutos. Para isso, vamos utilizar uma regra de 3 simples. Então, ó, vamos ter a coluna aqui de horas e a coluna de minutos. Sabemos que 1 hora é equivalente a 60 minutos. Essa informação aqui a gente já precisa saber de cabeça, certo, galera? Como a gente quer saber aqui, ó, 1,5 horas, eu vou colocar aqui na coluna de horas. Equivale a quantos minutos? Como eu não sei, eu coloco x na coluna de minutos. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, 1 vezes x é igual a 1,5 vezes 60. 1 vezes x é x. E 1,5 vezes 60, vamos calcular? Então, ó, 1,5 vezes 60. Multiplicação. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 5, 30. Sobe 3. 6 vezes 1, 6. Com 3 que subiu, 9. Agora, você vai somar 0, 0 e 9. Como eu tenho aqui apenas uma casa decimal, eu vou separar aqui também uma casa decimal. Então, fica o resultado igual a 90. Logo, x é igual a 90. 90 o quê? Lembra que x aqui, ó, tá na coluna dos minutos. Então, a unidade de medida do x é minutos. Então, x é igual a 90 minutos. Vamos verificar se o meu gabarito tem 90 minutos? 38 minutos, 60 minutos, 2 horas e 15 minutos, 1 hora e 30 minutos. Então, aqui, ó, já vimos que não é a letra A, certo? Que aqui tá dizendo 38 minutos. Não é a letra B. E temos aqui 2 horas e 15 minutos. Bom, 90 minutos, você pode dividir aqui esse 90 minutos, ó. 90 minutos, você pode escrever como sendo 60 minutos mais 30 minutos, concorda? Só que esses 60 minutos é a mesma coisa que 1 hora. Logo, teremos 1 hora mais 30 minutos. Ou seja, 1 hora e 30 minutos. Gabarito letra B. Deixa aí nos comentários se você acertou essa questão. Não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar recebendo mais vídeos como esse. E até o próximo vídeo.